graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar com você nesta ocasião, possa derramar o seu Espírito sobre você, capacitando-o a compreender a palavra do Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia e eu tenho certeza que há uma mensagem especial para você nesta ocasião. Não esqueça de fazer a tua oração particular, nós já fizemos aqui a nossa oração, pedindo a Deus para que Ele possa te dar o Espírito Santo, a fim de te capacitar a compreender a verdade. Lembre-se que o Senhor Jesus disse, quando o Consolador viesse, Ele nos guiaria a toda a verdade. Queridos irmãos, o tema da mensagem de hoje é o final da preparação da igreja. Ou dizendo em outras palavras, a terminação da obra da graça de Deus nas nossas vidas. Nós sabemos que Jesus há de arrebatar a igreja, mas antes dele arrebatar é necessário que a igreja esteja pronta para isso, correto? No livro de Efésios, no capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja pura. Efésios capítulo 5, versículo 27, é dito que ele vai apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Portanto, nós sabemos que para que Jesus venha, é necessário que a igreja esteja pronta. No livro de Apocalipse, capítulo 19, o profeta relata que os habitantes do céu disseram que Jesus estaria para vir porque a igreja estava pronta. Apocalipse 19, versículo número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aqui eles dizem, né, que é chegada agora, são chegadas as bodas do Cordeiro, e a próxima cena que o profeta vê, a partir do verso 11, é a segunda vinda de Cristo, uma descrição simbólica dela, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui a descrição de Jesus voltando à terra juntamente com os seus anjos para buscar a igreja que está preparada. E a preparação da igreja consistiu-se de transformar uma igreja de pessoas pecadoras, uma igreja de pessoas com falhas, com defeitos de caráter, que comete erros, em uma igreja santa, irrepreensível e que pratica atos de justiça. Os atos de justiça, o que são? Nós já abrimos esse verso que eu vou comentar agora várias vezes em outras mensagens, então eu só vou mencioná-lo. Capítulo 119, versículo 172. Diz assim, todos os teus mandamentos são justiça. Significa, portanto, que é necessário que Deus deixe a sua igreja perfeita. Há aqueles que não acreditam que a igreja estará perfeita quando Jesus voltar. Mas a Bíblia ensina isso claramente, nós estamos vendo aqui. A questão é como a igreja vai chegar a ser perfeita. Porque quando nós vamos aos cultos, né, nós estamos aqui entre os irmãos da igreja sede, há irmãos que estão longe, mas via de regra ocorre isso, quando nós vamos aos cultos, nós nos encontramos com pessoas que ainda não estão perfeitas. Não é verdade? Todos estão com defeitos ainda, a serem falhas, dificuldades por vencer.
E então, como é que fica essa questão da preparação da igreja? Será que estamos no caminho certo? Será que estamos, de fato, sendo preparados? Que garantia tem alguém que entra hoje em qualquer igreja, não importa a placa, de que ali, aquela igreja, os seus membros, estão sendo preparados para serem arrebatados? Que aquela igreja está preparando os seus membros para serem irrepreensíveis? Ora, uma evidência nós já colhemos, porque nós vimos que a igreja que será arrebatada, ela pratica atos de justiça. E os atos de justiça são atos de obediência aos mandamentos do Senhor, ok? Então, primeiro ponto, eu tenho que buscar a igreja que professa guardar os 10 mandamentos da lei de Deus. Esse é o ponto número 1. Agora, não é o único. Professar guardar os 10 mandamentos é diferente de guardar de fato. O livro de Tiago expõe isso claramente. Em Tiago, capítulo 2, o apóstolo fala do caso de alguém que diz ter fé, porém não obedece. Olha lá, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E aí o versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então não adianta só dizer, né? Professar. É necessário o quê? Andar em harmonia com a sua vontade. Andar conforme Deus deseja. Não adianta dizer que guarda os 10 mandamentos, deve guardá-los de fato. E aí nós chegamos numa situação, né? Voltamos naquilo que estávamos refletindo agora há pouco. Puxa, eu vou na igreja e eu não encontro pessoas que já estão guardando perfeitamente os 10 mandamentos. E como é que é isso? Como é que Deus vai terminar esse trabalho? Nós temos ouvido muitas vezes a mensagem enviada por Deus à terra, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, o Evangelho Eterno. Essa mensagem tem o propósito, o objetivo de preparar um povo para estar em pé diante do Senhor. Ao final dessas 3 mensagens, o anjo aponta um povo que está pronto. Apocalipse 14, verso 12, o anjo diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, finalmente, depois de anunciadas as mensagens dos 3 anjos, Apocalipse 14, versículos 6 até 11, no 12, o anjo aponta e fala: tem um povo preparado. Agora, irmãos, como é que Deus vai finalizar a nossa preparação? A gente já sabe aonde ele vai nos levar. Até aqui já ficou claro. Agora, o como chegar lá é o que nos interessa. Irmãos, o Senhor disse que nos últimos dias haverão apenas 2 classes de pessoas. Apocalipse capítulo 13. Uma classe de pessoas será a dos adoradores da besta. E a outra classe será aquela que tem o selo de Deus. O selo é o selo de qualidade, é o sinal de aprovação. Assim como quando um produto está na fábrica, antes dele ser embalado para ir para o mercado, ele tem que passar por um controle de qualidade, e ali é colocado uma etiqueta, ou um carimbo, um selo de qualidade. O mesmo deve acontecer conosco. O céu tem que testificar de que a nossa santidade, ela é segundo o padrão de Deus, não é segundo o nosso padrão. E é por isso que os 144 mil, a igreja que vai ser arrebatada, terá o selo, o sinal de qualidade. Apocalipse 14, verso 1 fala isso. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o nome do seu Pai. Este selo
o nome dele e o nome do seu pai, é mencionado também em Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. O selo é o sinal de aprovação, ele é a garantia de que temos a qualidade necessária para entrarmos pelos portais do céu. Portanto, é muito importante ter o selo de qualidade. Numa linha de produção, o produto que não tem o selo de qualidade é refugado. Ele não vai para o mercado. E sabe, meus queridos irmãos, a Bíblia fala que nós também temos que ter o selo. E ambas as coisas estão relacionadas. Eu estou falando quanto a Deus terminar o trabalho em nós, e estou falando com respeito ao selo. As duas coisas andam juntas. Basta você, de novo, pensar no exemplo da fábrica. O exemplo da fábrica tem primeiro o processo de produção, não é verdade? Então, alguém está lá montando pecinha por pecinha daquele aparelho, até ele ficar pronto. E aí, depois que passa pela produção, alguém vai conferir e garantir a qualidade. Então, a mesma equipe de funcionários da fábrica, os mesmos funcionários, eles são responsáveis pela produção e pelo controle de qualidade. Da mesma forma, Deus mandou anjos do céu que são responsáveis pelo nosso preparo e depois por assegurar a nossa qualidade, apresentando o nosso relatório, o livro da nossa vida no céu. E a Bíblia nos fala do selo de Deus, que também tem a ver com o nosso preparo. E é aí que nós queremos nos deter agora. Como ter o sinal de Deus? Como fazer com que Deus termine o seu trabalho em nós? Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. E nós vamos ler com bastante atenção 2 versos. Mas eu vou ler primeiro o versículo 20 com vocês. Diz assim: E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu, vosso Deus. Irmão, nós vamos meditar com cuidado nesse verso. Nós vamos procurar entender o que é que o Senhor quer nos dizer por meio dele, com muita clareza. Ele começa dizendo: "Ai, os meus sábados". Então não é só eu lembrar do sábado, não é só eu aceitar que o sábado é um dia para não trabalhar. Ele vai além, ele diz santificar. Então existe uma diferença entre eu professar guardar o sábado, entre eu professar ser da igreja que guarda os mandamentos, e eu santificar o sábado. Não é necessariamente a mesma coisa. E a Bíblia nos ilustra isso. Os fariseus diziam-se guardadores do sábado, certo? Mas Jesus teve que ensiná-los como guardar o sábado. Era diferente de como eles imaginavam. E aqui, Deus coloca: santifiquem os meus sábados, ou seja, observem os meus sábados da forma correta, e então, porque o "e" é uma conjunção aditiva, não é verdade? Quando eu santifico o sábado servirá de sinal entre Deus e nós. Isso já nos dá a entender o seguinte: todo judeu já tem o sinal de Deus? Não, não necessariamente. Todo sabatista já tem o sinal de Deus? Não, não necessariamente. Porque para ter o sinal de Deus é necessário santificar o sábado. Essa palavra é chave, santificar. Santificar significa separá-lo para um fim sagrado. E qual é esse fim sagrado? Ele é respondido aqui no próprio verso. Diz aqui: para que saibais. O saber tem o sentido de conhecer.
Aqui diz, saibais que eu sou Jeová, vosso Deus. Saibais que eu sou Jeová, vosso Deus. Para pensar. O que isso quer dizer? Por que eu disse Jeová se na tua Bíblia está escrito Senhor, né? Com todas as maiúsculas? É porque quando está escrito Senhor com todas as maiúsculas, ela está traduzindo o original Yehovah, né? Na verdade é um tetragrama, ninguém sabe pronunciar perfeito, mas é o Jeová, ou seja, o vulgo Jeová em português. Agora, Deus explica o seu nome em Êxodo. E ele diz que o seu nome tem a ver com o que ele é, com o seu caráter, a forma dele agir conosco. Então, saber que Deus é Jeová, em outras palavras, é conhecer a Deus. Conhecer os atributos de Deus, saber quem ele é, conhecê-lo em detalhes, conhecê-lo em profundidade. É como nós conhecemos, né, o marido conhece a esposa conhece o marido. É como nós conhecemos aqueles com quem convivemos muito tempo e com quem temos mais intimidade. E o conhecer a Deus vai nos transformar. Eu queria abrir com vocês em Êxodo capítulo 33, para nós vermos os atributos de Deus, ou seja, o que é que nós devemos conhecer a respeito de Deus. Vamos ver? Êxodo capítulo 33. Perdão, 34. Êxodo capítulo 34, versículos 5 e 6. E o Senhor, ou seja, Jeová, desceu numa nuvem e se pôs ali, junto a ele, junto a Moisés. E ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor, Jeová, perante a sua face, clamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Juntando o que aprendemos em Ezequiel com o que vimos aqui. O sábado é um dia que nós devemos separar para um fim sagrado. Conhecer os atributos de Deus, conhecer a misericórdia de Deus, a piedade de Deus, a paciência de Deus, porque diz que ele é tardio em iras, não é verdade? A beneficência e verdade de Deus, o amor perdoador de Deus e também a justiça de Deus, porque ele diz que é o culpado não tem por inocente. E ao procurarmos conhecer estes atributos de Deus, algo vai acontecer na nossa vida. Eu queria voltar com vocês em Ezequiel, capítulo 20, mas agora ler o versículo número 12. Ezequiel 20, versículo 12. Ali o Senhor diz: E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Jeová que os santifica. Note que a ordem aqui é um pouco invertida, um pouco não, ela é invertida em relação ao versículo 20. O versículo 20 começa dizendo para nós santificarmos o sábado, para que o sábado seja um sinal entre nós e ele. Já o versículo 12, ele diz que quando nós tivermos o sábado como nosso sinal, quando nós tivermos separado o sábado para um fim sagrado, então nós saberemos que Jeová Deus nos santifica. Nós saberemos que Deus fez uma obra na nossa vida. Nós saberemos que ele nos transformou. Santificar significa transformar, não é verdade? Transformar meus pensamentos, transformar as minhas atitudes, as minhas palavras. Deus vai me transformar. Ele diz que é ele quem vai fazer. É uma obra dele.
E aqui que eu quero chegar, meus irmãos, num detalhe que está lá no Novo Testamento. Hoje nós vamos apenas passar assim, um vistaço dessa mensagem, mas nós vamos voltar a ela, talvez no sábado ou quando o Senhor nos der a oportunidade. E eu já vou explicar por que é que nós havemos de voltar a esta mensagem. Irmãos, o sábado, segundo nós estamos vendo até agora, é um dia em que Deus faz um milagre nas nossas vidas. Deus nos santifica. Olha que, quando a pessoa aceita Jesus, é dito assim que ela deve andar na luz que ela conhece, certo? E o sangue de Jesus a purifica de todo o pecado. Então a palavra purificar tem a ver com o pecado por ignorância. O texto que eu citei agora está em 1 João, capítulo 1, no final do capítulo, né? Se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então Jesus está intercedendo, e ele está pedindo perdão pelos pecados que eu cometo e não sei que são pecados. Tem coisas que eu faço e são erradas. Sabe aquela coisa assim que os outros veem que a gente erra, mas acontece ou não acontece? Com todo mundo acontece, né? Então, nós erramos, os outros veem que a gente erra, mas a gente não enxerga. Nós precisamos ser transformados nesse particular, sim ou não? Sim. Enquanto nós mesmos não enxergamos nossos erros, e nós estamos andando em obediência àquilo que nós já enxergamos, o sangue de Jesus nos purifica desses pecados. São chamados de pecados por ignorância. Ok? Agora, para eu entrar no céu, para eu ser parte de uma igreja que é irrepreensível, eu não posso continuar cometendo os mesmos erros, certo? Não é razoável entender assim? Como é que eu vou ser irrepreensível se mesmo outros homens olham para mim e veem que eu erro? Sou eu irrepreensível? Não. Deus pode me olhar perfeito na minha esfera. Isso quer dizer, dentro do que eu sei que é certo, eu faço o certo. Agora, daí a dizer que é irrepreensível, opa, é diferente. Irrepreensível é quem não tem defeito. E aí é que está a grande obra que Deus fará no sábado, meus queridos irmãos. Porque é dito que Deus vai nos santificar. Então essas coisas que a gente faz que está errado, mas não sabe, Deus disse que Ele vai nos mudar. E Ele deu um exemplo disso no ministério de Jesus, quando Jesus esteve na terra. Jesus fez pelo menos 7 curas num sábado, segundo relatado nos evangelhos. Claro que Ele fez muitas mais, né? João diz que Ele fez tantos milagres que se fossem escrever todos, não caberia em todos os livros. Mas a Bíblia, Deus entendeu, melhor dizendo, Deus entendeu por bem relatar 7 milagres de Jesus feitos no sábado. E os milagres de Jesus realizados no sábado, eles têm um ponto em comum. Eles são feitos por pessoas que não pediram. Olha que tem várias pessoas que se chegaram até Jesus e pediram para serem curadas. Por exemplo, aquele leproso, ele se aproximou de Jesus e falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Aquele cego se aproximou de Jesus e ele falou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Eu não vejo. E então, eles pediam. Mas chegou o momento em que algumas pessoas não pediram. A Bíblia não relata elas terem solicitado absolutamente nada de Jesus. Mas mesmo assim receberam a bênção. O que essas pessoas estariam representando, meus queridos irmãos? Em João, no capítulo 5, nós vemos um exemplo aqui. João capítulo 5, versículo 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse.
E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Pergunto, o homem pediu para ser curado? Pediu? O que vocês leram comigo? O homem pediu para ser curado? Ele não pediu, certo? Claro que ele queria ser curado, por isso ele estava ali no local que ele imaginava que ele poderia receber a bênção, que era do lado daquele tanque. Uma crendice, né, irmãos? Popular, dizia que quando a água se mexia era o anjo que tinha balançado a água e alguém ia ser curado. Ou seja, quem se lançasse primeiro ia ser curado. Obviamente Deus não faria isso, premiar só o mais forte, né? Isso não tem a ver com o proceder de Deus. Claro que era uma superstição. E aquele homem estava ali há 38 anos sem poder andar, enfermo. Aquele homem, com certeza, meus queridos irmãos, já devia ter muito pouca ou nenhuma esperança quase de ser curado. Agora, aconteceu uma coisa com aquele homem. Aquele homem, no dia de sábado, ele estava no caminho de Jesus. Ele estava no local certo e na hora certa, porque era justamente por ali que Jesus estava passando naquele sábado. E por estar ele no caminho de Jesus, mesmo sem ele pedir, Jesus fez uma obra em favor dele. Jesus curou aquele homem. E posso assegurar a vocês que há vários outros casos, nós vamos estudar estes outros casos, de pessoas que também não pediram e foram curadas no dia de sábado. E o que havia de comum entre todas estas pessoas? Ora, embora não tenham pedido, elas estavam no caminho de Jesus durante o sábado. E santificar o sábado, meus irmãos, eu vou trazer agora para a nossa experiência, nós estamos no caminho de Jesus no dia do sábado. Porque se ele passar e nós estivermos ali com a nossa doença de caráter, atenção, você que não consegue tratar bem os outros, né? Atenção, você que não consegue agir, muito lerdo para agir, né? Atenção, você que tem qualquer tipo de dificuldade. Os outros enxergam, mas você custa ver que isso é um defeito. Pois se você estiver no caminho de Jesus, santificando o sábado, mesmo que você não saiba pedir, Jesus há de fazer. Jesus há de fazer o milagre. Jesus há de operar a mudança. Porque quando nós separamos o sábado para um fim sagrado, então nós nos colocamos no caminho por onde Jesus vai passar. E finalizando, meus queridos irmãos, a Bíblia ilustra esse nosso encontro com Jesus no dia de sábado, no livro de Ezequiel, capítulo 46. Queria convidá-los para abrirem Ezequiel, capítulo 46. Ali nos é relatada uma cena relacionada com o santuário. Ezequiel 46, versículo 1. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, átrio interior é uma parte, ok? Que é logo antes de entrar no edifício do templo. É um pátio ali, onde ficava o altar de sacrifício. A porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Versículo 2. E o que vai acontecer no dia de sábado? E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta. Versículo 3. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta nos sábados
e nas luas novas diante do Senhor. Então, durante 6 dias de trabalho, a porta está fechada. Mas no dia de sábado, a porta se abre, e ali o príncipe vem, e o povo também vem, e ambos se encontram, ambos estão no mesmo lugar, ambos estão ali, na porta. Um na beira da porta e outros ali na porta, alinhados, príncipe e povo, estão ali adorando ao Senhor juntos. Ocorre um encontro entre o príncipe e o povo. O que a Bíblia quer nos dizer com isso? Pergunto, meus queridos irmãos, quem é o príncipe do verdadeiro santuário? O santuário que está nos céus? O Senhor Jesus. Em Atos capítulo 5, vou deixar o texto para os irmãos. Atos capítulo 5, versículo 31 diz: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. O verso 30 fala que é de Jesus, ou é a Jesus a quem ele se refere. Então, Jesus é o príncipe que vem se encontrar com o seu povo no sábado. Mas ele se encontra com qual povo? Vamos considerar o exemplo de Ezequiel. Todo o povo que estiver na porta vai se encontrar com o príncipe. Mas o povo que não estiver na porta não vai se encontrar com o príncipe. Você quer ter um encontro com Jesus no dia do sábado? Você quer que Jesus passe para santificar você? Para mudar os defeitos de caráter que mesmo você não enxerga? Sabe, para acontecer aquela coisa assim, que os outros dizem a seu respeito, a teu respeito. Puxa, sabe que o fulano era assim, 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 e ele fazia essas coisas e ele nem via que ele fazia tão errado. Mas olha, não é que ele mudou? Né? Que interessante isso. Quem é que opera esta obra? Jesus. Mas ele só opera por aquele que se encontra com ele. E ele diz que esta obra específica ele fará no dia de sábado. Deus comissiona Jesus para que ele nos santifique no dia do sábado. Aqueles que não estivessem na porta no dia do sábado, o que aconteceria com eles? Continuariam doentes. Assim como todos os doentes que não estavam no caminho de Jesus nos dias de sábado e também não foram curados por ele em outros dias. Os doentes que não sabiam pedir e não estavam no seu caminho no dia do sábado, não receberam a cura. Mas aqueles que não sabiam pedir, mas estavam no caminho com Jesus, foram curados. Os discípulos de Jesus tinham defeitos de caráter. Só que eles se converteram nos apóstolos, por quê? Porque eles não abandonaram a Jesus. Jesus falou, vocês querem ir embora também? Quando ele fez um sermão bem duro, né? E Pedro falou, mas Senhor, para onde nós iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E eles permaneceram juntos com Jesus. E ali estava o segredo da vitória deles. Irmãos, permanecer com Jesus é estar andando no caminho dos seus mandamentos. É estar santificando o dia do sábado. É separá-lo para um fim sagrado. E aqui a gente começa a entender, não é o dia de eu comprar, de eu abastecer o meu carro. Essas coisas eu penso em fazer antes, certo? Deixa eu planejar a minha semana para que o sábado seja como aquele fim de semana de férias da família, que foi muito bem planejado para que ninguém tivesse que pensar em nada mais. Não é assim? E tivesse o tempo específico com Jesus. Estudar a palavra, cultuar a Deus, comparecer à reunião. À tarde, falar das maravilhas do Senhor, vai na natureza, veja o que Deus fez por você, contemple. Mostre para os teus filhos, mostre para a tua família, para os teus amigos, para quem estiver interessado. Visite alguém que está doente, como Jesus fazia. Faça o que Jesus fazia nos dias de sábado e você estará no caminho de Jesus. Tenho certeza que a obra que ele prometeu será feita na tua vida. Ele irá santificar. Irmãos, posso assegurar uma coisa para vocês. Essa luz, ou seja, esta mensagem que estamos passando aqui hoje, jamais a vi em nenhum ministério, em nenhuma igreja sabatista, embora já tenha passado e já tenha visitado várias igrejas sabatistas. Pergunta aos irmãos, os irmãos já tinham ouvido essa mensagem em algum lugar?
Jamais. O que isso significa? Deus está mandando esta mensagem para definitivamente fazer com que nós sejamos os assinalados. Para que nós tenhamos o selo de Deus. Porque o selo de Deus está relacionado com o Santo Sábado. Para que ele termine o trabalho em nós. Se ele está mostrando como é que ele vai terminar e como é que nós ajudamos para que ele termine, então, meus queridos irmãos, é porque é chegado o tempo dele terminar o trabalho da graça na sua igreja. Eu posso dizer uma coisa a vocês com segurança, portanto, não faltam muitos anos para que Deus tenha na terra o povo assinalado com o seu selo. O povo irrepreensível. E Deus, através desta mensagem, está nos fazendo um convite para que nós nos tornemos membros deste povo irrepreensível. E aqui fica o apelo do Senhor. Quem gostaria de dizer, Senhor, eu aceito o convite, quero eu fazer parte deste povo irrepreensível. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Irmãos, nós estamos num tempo muito solene. Não é só pela instabilidade político-social e econômica que estamos vendo, não é só por isso, mas é porque finalmente nós vemos que Deus coloca a última peça do quebra-cabeça de verdades necessárias para preparar a igreja de forma que ela fique irrepreensível. Irmãos, estamos chegando na reta final. Não vamos esmorecer. Deixar que Deus faça a grande obra, santificando o seu santo sábado. Vamos orar então, pedir que Deus abençoe a cada um que tomou a decisão nesta ocasião. Pedir que Deus faça esta obra e a leve até o final. Santo e bom Deus que nos altos céus habitas. Senhor, que momento é este? Que cenas estamos nós vivenciando? Nós estamos mesmo abrindo o último dos capítulos da história da Terra. Ou melhor dizendo, o penúltimo, Senhor, que é justamente a mensagem que o Senhor envia para terminar de preparar o teu povo, a fim de que o Senhor tenha na terra o povo que tem o selo de Deus. E se o Senhor já tiver este povo, certamente chegará o tempo de aparecer a marca da besta. Vamos enfrentar a crise final. Senhor, estou vendo nós nos aproximando de lá, pelas profecias da tua santa palavra. Por isso quero te pedir humildemente, em nome da igreja, venha santificar a cada um de nós, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Faze-nos ter todos os dias, muito claro na mente, a noção do tempo no qual estamos vivendo. Senhor, que tempo solene. Que possamos, Senhor, nos jogar 100% nos teus braços, pedindo que o Senhor nos direcione, o Senhor nos guie para fazermos a tua vontade. Senhor, ajuda-nos para que já no próximo sábado nós separemos cada minuto, cada segundo deste dia para fazer a tua vontade, para um fim sagrado, para conhecermos mais ao Senhor. Que as coisas do mundo sejam esquecidas da nossa mente. E assim, ó Deus, que o Senhor venha a nos curar, assim como o Senhor curava aqueles que não sabiam como pedir. Que o Senhor venha curar os defeitos que nos são desconhecidos. E aí, além de nos purificar todos os dias pelo sangue de Cristo, que o Senhor também termine a obra de nos santificar e nos preparar para sermos o teu exército, os 144.000 nos últimos dias. Capacita-nos a pregar a palavra, porque bem sabemos que não serão só 144.000 os salvos, haverão muitos mais. Mas serão 144.000 os membros da igreja irrepreensível, que será arrebatada sem ver a morte. Queremos nós fazer parte deste povo, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor. Fortalece a tua igreja, em nome de Jesus. Abençoa cada irmão e irmã que nos assiste pelo vídeo, Senhor.
Que também o Senhor derrame o teu Espírito abundantemente sobre eles. Que eles também tenham o mesmo senso do tempo no qual nós estamos vivendo e que possam eles tomar decisões importantes ao teu lado, ó Deus. Preparando-se para a segunda vinda de Cristo. E também, ó Deus, que possam colocar-se no teu exército levando a mensagem. Te pedimos estas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, aconselho a você que você possa assistir mais uma vez esta mensagem, se algum ponto dela ainda não ficou perfeitamente claro na tua mente. Tenho a plena certeza de que essa mensagem tem uma importância fundamental no contexto em que nós estamos vivendo hoje. Portanto, faça uso da oportunidade que você tem. A internet, neste aspecto, é uma bênção. O vídeo está aí. Se você quiser, faça o download do vídeo. Eu tenho certeza, esta mensagem vai fazer a diferença na tua vida. Quero aproveitar e enviar nosso carinhoso abraço à irmã Vilma Cohen, que está nos assistindo, ao irmão Carlos Antônio, do Pernambuco. Que o Senhor esteja com vocês, guiando e abençoando, e a todos os demais irmãos também que estão nos assistindo online agora, e você também que nos assiste pelo vídeo após a transmissão ao vivo. Atenção, irmãos, queria só reforçar o nosso apelo para o acampamento. Você que já tomou a decisão de ir, mande um e-mail para nós, ok? Coloque lá para nós quando é que você pretende chegar, para que nós possamos nos preparar para buscá-lo, enfim, orientá-lo para chegar até aqui. Convido para você estar conosco no nosso próximo encontro, será no sábado. No sábado, às 10h30 da manhã, teremos a transmissão do culto. E um pouquinho antes, 15 para as 10 da manhã, ou 9h45, horário de Brasília, teremos a transmissão da Escola Bíblica para as criancinhas. Atenção, você que tem filhos, coloque a tua criança para assistir também. E lembre-se, no canal nós estamos postando agora respostas a dúvidas. Claro que na medida do possível, porque a demanda de perguntas é grande, então eu não posso garantir que nós vamos conseguir atender na mesma velocidade. Mas na medida do possível vamos responder a todos, priorizando as perguntas que vão beneficiar o maior número de pessoas, ok? Então, esteja atento, já há mais vídeos, postamos um ontem ou anteontem, e haveremos de postar outros. Já temos até alguns gravados que só falta subir. Feche os seus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. E lembrando, você nos assiste no canal youtube.com/TV Advertência Final. Vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lembrando a você que tem sido tocado pelo Senhor de que este ministério prega a verdade e você quer fazer parte deste ministério, quer dar o passo do batismo, quer participar do acampamento, entre em contato conosco, ok? Vai ser uma alegria para nós poder te auxiliar nesta caminhada. Nossos dados de contato são e-mail contato@advertenciafinal.com.br e o telefone 0 operadora 41 3625 1155. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.